Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amigos queridos, minhas amigas queridas do YouTube, diamantes do Senhor, como é que vocês estão? Ei, moçada, fala pra mim. Estão na paz do Senhor? Deus tem feito muitas coisas nas suas vidas? Ou ainda estão buscando a bênção? Ainda estão aprendendo de Deus? Como é que estão? Aqui em Curitiba, neste horário em que eu faço o vídeo, está um temporal. Meu Deus, parece que vai cair o céu, gente. Mas chuva sempre é gostoso, né? Eu gosto de uma chuvinha, até mesmo do temporal. Adoro ver raios e trovões. Mostra que o nosso Deus fez uma natureza tremenda. Amém? Hoje, deixa eu dividir com vocês uma experiência gostosa que eu tive, uma experiência que é sempre bom ter, sabe? Eu estava ouvindo uma pregação, um testemunho, exatamente, e esta pessoa falava do fato de ela não acreditar no diabo e não ser íntima de Jesus, não ter nenhum tipo de simpatia por Jesus ou de conhecimento da pessoa dele. No entanto, era uma pessoa espiritualizada, né? Mas de uma forma assim que deixava a desejar diante de Deus, porque Deus, na verdade, como ele é, como ele atua, como ele gosta das coisas, isso tudo ela não conhecia, né? Era o viver pela porta, passar pela porta larga e não pela porta estreita, né? E quando ela começou a questionar Deus, porque teve uma experiência ruim com o diabo, que se manifestou numa pessoa com a qual ela discutiu, e até então ela não acreditava no diabo como uma entidade maligna, e sim como aquela história de que o diabo não existe, o mal e o bem está dentro de nós, é como o lobo bom e o lobo ruim, a gente que alimenta um dos dois, a gente que opta em ser bom ou mal, e ela não via o diabo como Jesus veio falar, né? Que é uma entidade maligna, que é um anjo que decaiu do céu por querer o trono de Deus e se tornou inimigo de Deus e sua criação. Mas ela teve essa experiência ruim. E isso confrontou ela. E aí ela foi assim um tanto arrogante com Deus, porque ela começou por 2 semanas a inquirir Deus, se Deus existia, como é que era, e que não adiantava pastor, padre, profeta, pessoas irem falar com ela. Ela queria que o próprio Deus falasse. Só que ela não falava na pessoa de Jesus, porque ela não tinha intimidade com Jesus. E aí ela resolveu falar em Jesus. E Jesus veio, pessoal. Veio falando com ela, a chamou pelo nome e aí ela sentiu cada célula do corpo dela vibrar a presença daquele Deus, aquele Shekinah, aquela glória encheu o quarto dela. Olha como é que tá o céu. É, o amor, sabe? É como se ela estivesse no meio do fogo, só que não o fogo que queimava, mas o fogo de amor. E o Senhor Jesus foi até uma certa distância, de 1,5 metro, 2 metros, porque se ele fosse além, o coração dela ia infartar. Porque a presença do Espírito Santo nós suportamos, pessoal. Mas a presença do Senhor Jesus, nosso ser desmancha, infarta, desaparece, vira pó, pega fogo, qualquer coisa, mas a gente não suporta a glória da pessoa de Jesus. E isso me fez lembrar que quando às vezes que eu chamei o Senhor Jesus, quer em sonho, quer acordado orando, todas as vezes ele veio para mim. Ele veio. E eu quase morri diante da presença dele.
E é como ela falou, ela não queria que ele fosse embora, ela queria que ele continuasse ali falando com ela, se aproximando dela. E ela estava fazendo uma escolha, como eu também fiz, como qualquer pessoa que está diante dele faz, entre continuar vivo ou morrer, mesmo que a gente sinta que vai desaparecer, gente, que vai morrer. A gente não quer que ele vá embora, a gente quer que ele se aproxime mais, que ele se chegue até nós, que ele continue a falar conosco. Então, olha tamanho o amor. Eu lembrei, gente, que Jesus também veio para mim mais de uma vez. E eu senti assim tudo novamente, porque a gente vive aquele momento lindo, emocionante, e eu senti o amor dele. Eu senti o amor dele. Eu senti que sou importante para ele, sabe? Por mais que a Bíblia fale disso, e a gente sabe que ele morreu por todos nós, por mim e por você, é bom saber que a gente é importante a ponto da gente chamá-lo e ele vir, pessoal, ele vir. Como é maravilhoso ter experiência com Deus. Como é maravilhoso. Quis dividir essa alegria com você. Lembrando que você também pode ter esta e outras experiências com Deus também. Ele não se esconde de ninguém. Basta você chamar ele de verdade, com sinceridade, com sede da presença dele, ele virá. Pode acreditar, ele virá. Se você realmente quer vê-lo, ele se mostra para você. Veja esta palavra aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém, Jesus. Gente, eu vou reafirmar aqui o que eu comentei com vocês. Para orar, você tem que usar o nome de Jesus, porque funciona como um e-mail. Se não tiver o @Jesus, o e-mail não chega no endereço de Deus. Você sabia disso? Não? Agora você sabe, hein? Então, use o nome de Jesus. Eu sei, pessoa bonita, que é constrangedor até mesmo para quem não tem esse amor, esse carinho, ou até mesmo essa fé na pessoa do Senhor Jesus. É constrangedor falar o nome dele, orar em nome dele, chamar a pessoa dele. Mas sem este nome, o qual foi dado todo o poder no céu e na terra, no universo, você não recebe a resposta de Deus, simplesmente porque sua oração não chega no endereço certo, que é o de Deus. Alguém pode dizer assim: eu já orei para fulano Beltrano e recebi a resposta. Perdão, mas não foi de Deus que veio tua resposta. Deus só nos responde quando nós clamamos a Ele no nome do Filho dele, o Senhor Jesus. Porque quando se fala de Jesus, da fé em Jesus, a conversão espiritual nossa, ela é instantânea, gente. Claro que o processo inteiro de conversão em outras áreas pessoais da nossa vida, nossa alma, ela não acontece instantaneamente também. Ela é um processo que começa a acontecer e vai acontecendo aos poucos. É o processo comportamental, gente, que leva um tempo para mudar. Muitas vezes ele é um processo lento, é um processo doloroso, porque se faz necessário a gente vomitar coisas que engolimos e que vieram do mundo, que o mundo nos fez engolir. Ou seja, a gente tem que provocar o próprio vômito. E isso é muito desagradável. Se despojar de tudo que a gente acatou
e que veio do mundo para acatar aquilo que vem de Deus, muitas das vezes dói, mas é fundamental para que a gente possa ser livre. Livre para aprender de Deus, livre para nos purificarmos em Deus, nos santificarmos em Deus. Para que se dê como Jesus falou: lá vem o diabo, o príncipe do mundo, mas ele não tem nada em mim. Entendem? Olha, perceba uma coisa, gente. A matemática de Deus é perder para ganhar. Eu entrego no altar de Deus aquilo que eu gosto e que é errado, aquilo que eu faço e que está errado, e ainda que eu diga está doendo o Senhor, mas se eu entrego nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, viro as costas e vou embora sem aquilo que é errado e que eu era tão apegada, tão apaixonada, tão necessitada daquilo, a hora em que eu faço isso e viro as costas e abandono ali aquilo que era errado, mas que eu gostava, que eu fazia, imediatamente, espiritualmente falando, eu tenho as minhas vontades transformadas. Eu começo a viver muito melhor do que quando eu tinha aquilo na minha vida e que era errado aos olhos de Deus. E lá na frente, como Jesus fala na palavra dele, acontece aquela palavra bíblica em minha vida, onde ele diz: não tem ninguém que tenha deixado tudo por mim e não tenha recebido ainda em vida aqui na terra 100 vezes mais. E isto é verdade, pessoal. Mas não adianta tentar barganhar com Deus, sabe? Porque as pessoas têm esta mania de tentar barganhar com o Senhor. Ela fala assim: larguei, agora eu quero que o Senhor me responda agora. Não é assim. Deus é soberano, ele não é nosso empregado, nós não temos o direito de dizer quando e como Deus tem que fazer as coisas. Ele é Senhor e nele ninguém manda. É importante frisar aqui que na área que você mais foi viciado ou escravo do pecado, é nessa área que Deus vai mais te confrontar. E nesta área que a resposta vai demorar mais a vir, sabe? Perceba que tem gente que demora para casar, certo? E o sonho da pessoa é justamente casar, é achar um amor para a vida toda, é formar família, ter filhos e assim diante. Mas justamente porque ela quer tanto isto, é bem nesta área que o diabo mais a usa e que o diabo mais inflama aquele desejo, aquela fissuração da pessoa em conquistar. E é bem aí que a resposta demora mais para acontecer, porque Deus vai confrontar a pessoa, vai libertar a pessoa dela mesma. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de qualquer coisa na nossa vida, acima do companheiro, da companheira, acima de filhos e filhas, de pais, de tudo, gente. Por isso que Deus ainda ensina a pessoa que é tão fissurada no amor, em achar alguém, para não ser aeroporto de demônios, sabe? Como assim? Como assim, Luiz? Sim, porque toda vez que você faz sexo com uma pessoa, você acaba recebendo uma transferência de diversos demônios que estão na vida daquela pessoa em você. Gente, espiritualmente falando, há muito mistério que o homem natural não sabe e nem faz questão de saber, muito menos compreende, mas eu estou aqui para contar para você. Deus, ele começa a trabalhar na gente, primeiro nas coisas superficiais, e depois sim começa a trabalhar no profundo do nosso ser, no profundo da gente. Dentro de nós existem 3 lugares onde o Espírito Santo faz a sua obra. E são eles, ó:
o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, assim como era no Antigo Testamento em relação ao tabernáculo de Deus. Hoje, depois de Jesus, nós somos este tabernáculo do Senhor. Então, nós temos também estes três lugares dentro de nós. Deus começa a trabalhar na gente primeiro no átrio, depois no lugar santo e por último no Santo dos Santos. Existem níveis de profundidade e intimidade com Deus dentro de nós. Aleluias por isto, somos o templo do Senhor. Mas às vezes temos dificuldade de entender que Deus começa a trabalhar em nós pelo átrio. Sim, ele começa pela roupa, ele começa pelos hábitos, né? Hábitos de beber, de fumar, por exemplo, uma coisinha aqui e outra ali. Mas de repente ele vai entrando num nível mais profundo com a gente. Ele vai entrando no santo lugar do nosso ser. Ele vai mexendo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Ele vai mexendo em nossas vontades internas, em hábitos que ninguém sabe que tínhamos, mas as coisas pessoais nossas que fazemos quando ninguém vem, que pensamos e sentimos quando ninguém vem, são só nossas. Ele vai chegando num patamar com a gente aonde mexe no nosso prazer. E quando ele chega no Santo dos Santos que existe em nós, é justamente quando ele mexe nos nossos prazeres. Um prazer errado que antes nos dominava e que antes dizíamos, isto é uma tentação para mim. Agora, depois que Deus trabalha ali, para nós, ele nos causa nojo. Agora nós declaramos: Deus me livre, como é que eu gostava disso? Como eu fazia isso? Como eu pude gostar disso? Tá vendo aí o trabalhar de Deus? Secretamente ele trabalha em nós, transformando estes lugares do nosso ser. Então, gente do bem, são níveis de transformação e de libertação que a gente vai entrando com Deus passo a passo na caminhada com Jesus. Níveis de purificação, de santificação com o Altíssimo. São processos demorados, doloridos, profundos, mas invisíveis aos nossos olhos, porque a gente não vê Deus trabalhando, quando a gente percebe, já mudou. Que varia de pessoa para pessoa, devido ao grau de fé dela, do quebrantamento que ela possui, da obediência que ela tem, oferece a Deus, da sede de Deus até mesmo, ou simplesmente pelos pecados presentes na vida dela e que ela insiste em não largar. Também da necessidade da mudança na vida, no interior dela. Lá em Efésios 6 fala do escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, que são as setas do diabo lançadas contra nós, para nos impedir de crescermos em Deus, de haver estas mudanças dentro de nós. Setas estas que vêm para roubar as sementes plantadas pelo Deus vivo em nós. Perceba uma coisa e aprenda, ó. A seta que o diabo lança contra nós sempre falará na primeira pessoa do verbo. Quer ver um exemplo? Ah, eu não consigo ficar sem isso. Eu nunca vou conseguir ser assim. Eu não consigo ser feliz. Ah, isso é que é ser feliz. Ah, é isso que eu gosto, é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero fazer isso. Coisas deste tipo. Então, ele vai falando para a pessoa na primeira pessoa do verbo, para que ela pense que é ela mesmo que pensa daquele jeito.
Entendeu a estratégia do diabo? A guerra é no terreno da nossa mente, sempre. E se a seta ferir você e você vir a acreditar, é bingo pro diabo. Ele vence você, fazendo com que se torne uma crença enraizada e fazendo com que você creia que é exatamente aquilo a verdade suprema para você. Mas em João 12, 24, o Espírito Santo vem e derruba por terra este engano de Satanás. Disse Jesus: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Oh, glórias, aleluia! Por isso, gente, eu aconselho você, e eu também aconselho a mim mesma: morra no seu eu para ser transformado, transformada por Deus, em todas as áreas da vida, em toda a essência humana, terrena, natural. Surja um ser espiritual completamente, lindamente, livremente espiritual. Porque andar em fé é andar livre. Andar livre é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar na palavra recebida por Deus. Andar na palavra recebida é ouvir Deus, é ser de Deus, é se aperfeiçoar em Deus, é agradar a Deus, é ser feliz, é ser vencedor, é ser salvo, é ser brilhante, é ser sal e luz da terra. Amém? Bem, se você gostou da palavra, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Se você conheceu o canal agora e gostou, eu convido você a se inscrever, a fazer parte desta família virtual de Jesus. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo que eu fizer. Amém? Eu digo para você, com este Jesus maravilhoso, que te amou primeiro, que vai te amar para sempre e que não te perde de vista, seja feliz, vença, conte com Ele, fique debaixo da proteção dEle e aprenda muito, muito com Ele. Tchau!